tornou mal, passou a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E quando Deus fala para Noé fazer a arca, ele ainda demorou 120 anos na construção da arca. Imagine que naquela época não chovia, e Noé dizendo àquele povo para se arrepender, e ninguém dava ouvido a Noé. Imagina que ficavam xingando aquele velho louco, que velho tantão. Esse aí não tem que fazer não, meu filho, vai dormir. Fazer arca pra quê? Não vai chover. E Deus estava dando tempo para que o homem viesse se arrepender. Mas o homem não se arrependeu. 120 anos na construção daquela arca. E, ironicamente, Noé e seus filhos convidaram muitos homens para a construção da arca. Imagina aqueles homens construindo a arca, dizendo que eles eram doidos, que não haveria chuva nenhuma, e que aqueles homens que estavam ajudando iriam morrer. Com certeza Noé falava de Deus para eles, mas eles não queriam ouvir. E somente sendo salvo 8 pessoas. Com certeza, nesses 120 anos, Noé deve ter pregado muito, porque ele ouvia, ele falava com Deus. Mas ninguém queria ouvir. Mas o amor de Deus era muito grande. Ele queria salvar aquele povo, porém eles não queriam. E quando Deus deu a ordem a Noé para construir a arca, ele deu a medida, deu o material ao qual deveria ser feito esta arca. Aleluias, glória a Deus. Diz assim: 120 anos antes de vir o dilúvio, Deus começou a advertir os homens sobre a sua iminente condenação, instruindo Noé a construir uma arca. Em Gênesis 6, do 6, e versículo 14, diz assim: não era um navio com lados inclinados, com mastro. Antes era uma barca de armazenamento, para apenas boiar e resistir ao impacto das ondas. Com este formato, sua capacidade de carga era 1/3 maior do que a de um navio, de comprimento e largura semelhantes. E seria quase impossível que ela virasse de cabeça para baixo. A arca foi construída de madeira de golfe, ciprestes, e era protegida por uma camada interna e externa de betume. Quando o dilúvio chegou, imagina que hoje, se alguns engenheiros, o que constrói navio, se pegasse essa fórmula, o que Deus deu a Noé para construir, eu acho que não ia virar navio nenhum, né? Porque nas águas, as águas foi até o pico da montanha, e a arca estava no meio da água. E Deus, conhecendo Noé, aqueles homens chamando para o socorro, porque não ouviram. Houve oportunidade, 120 anos, mas ninguém quis saber. E quando eles viram que realmente a chuva vinha, os animais já estavam lá na arca. Eu imagino o impacto da água, a árvore, aquela arca arrancando tudo que tinha na terra. O que aquela arca não virava? Ela, diz a Bíblia que ela não virou de cabeça para baixo. Tanto era a segurança desta arca para guardar aquelas 8 vidas. Poderia guardar muito mais, mas foi apenas 8 que ouviu a voz de Deus. Não era um homem íntegro, era um homem que servia a Deus.
Imagine o que isso foi mundial. A notícia quando falaram que ia chover, que Noé ia construir uma arca, isso foi universal. Havia um propósito de Deus. E não é assim quando nós temos um propósito, todo mundo vem nos achovalhar, vem falar, tu é doido, isso não vai dar certo, mas dá sim, porque Deus é a segurança, e Ele foi a segurança de Noé, aleluia! E Ele construiu uma arca super forte, porque Deus deu a fórmula. Estou entendendo? Quando Deus dá a forma, pode vir quem quiser. Você querendo ou não querendo, o propósito de Deus vai acontecer. Aleluia! Oh, Ele me canta, aleluia! Não é diferente hoje. Os acontecimentos estão aí. E ontem algo me chamou muito a atenção. Naquele brasileiro que foi morto e com ele mais 7. Havia uma mulher no meio deles que também ia ser executada. E no último momento, ela dizendo que era inocente, apareceu o culpado e ela escapou da morte. Eu tenho certeza que Deus tem algo na vida desta mulher. Ela dizia que era inocente, eles não acreditaram. Mas quando Deus está no negócio, faltando um minuto para o pior, meu Deus, a bênção chega. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Coisa tremenda, isso me chamou muita atenção. Deus existe, Ele ainda está atuando, nem que seja no coração do ímpio, que diz, eu sirvo Deus, ainda que não conhece as escrituras, mas quando se fala no nome dEle, Ele vem e trabalha ao seu favor. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. A área total da arca era de aproximadamente 10.345 metros quadrados. Coisa grande. Quantas pessoas poderiam estar nesta arca? Deus a si mesmo mandou que ele construísse uma arca muito grande, porque ia vários animais ali dentro, porque ele ainda ia construir o mundo. Novamente ia povoar a terra. Então ele precisava dos animais ali, porque os animais não pecavam. Mas os homens não foram. Então Deus colocou os animais lá. Aleluia, glória a Deus. Noé e seus filhos contrataram muitos homens para ajudá-los na construção da arca. O projeto deve ter atraído a atenção mundial e a rejeição universal dos avisos da fé de Noé. E não é assim que acontece conosco? Quando nós falamos, Deus disse, eu tenho fé para alcançar a cura, para alcançar o mundo, para alcançar as nações. Aí dizem para nós, para que gente louca. Que nação? Com as guerras. Seu cachecol vai com ele ainda. É que ele está muito unção. aleluia. Aleluia. Alguém abra em Hebreus 11:7. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Quem está disposto nesta noite a entrar na arca da segurança? Aleluia. Na arca. Aonde você será protegido, aonde Deus cuidará de você. Porque em toda aquela água barrenta, em toda aquela água, imagina, com corpos mortos, com tanta água, com tanta sujeira, Deus via Noé lá dentro.
Quem encontrou pode ler. Aleluia. 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. A fé. A fé é tudo. Posso não ter nada, mas a fé. Noé teve fé para construir aquela arca. E às vezes alguém chega perto de nós, faz assim, assim e assim. Eu imagino, vou nada. E perde a bênção. Adão perdeu. Eva perdeu. Deus continuou cuidando deles, porém tirou do jardim do Éden. Mas Noé, com toda a raça humana, com todo aquele povo zombando dele, Deus ainda teve de misericórdia, porque guardou por 120 anos. E aquele povo pecando. Mas Deus teve de misericórdia. Chegou uma hora que o Senhor disse: não, agora está cheirando mal as minhas narinas. Vou exterminar estes homens. Exterminou, acabou. Devemos observar a fé com que Noé construiu a arca, em contraste com a descrença da raça humana, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Alguém abre em 1 Pedro 3:20, aleluias, glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Deus, Ele é tremendo, Ele é tremendo. 1 Pedro 3:20, aleluia. Os quais do outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Aleluias, aleluias. Eita as águas. Eita as águas purificadoras. Está aí a receita. É só seguirmos a Bíblia. A Bíblia diz que ela não escreve continuadamente toda a receita, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sabe para quê? Para que a gente leia. Então eu leio algo aqui e falo, mas meu Deus, eu não estou entendendo. Por que disso? Aí o Espírito vai e diz: a resposta está no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal. Aí eu vou ficar sabendo a resposta. E aqui se encontram essas respostas. Deus, Ele é Deus. Essa é a segunda situação. A terceira situação